Olá, bom dia, boa tarde, bom almoço a todos. Vamos começar aqui, daqui a pouco tô chamando a Ludi, só tava fixando aqui. E vamos chamar ela pra gente começar o nosso bate-papo. Agora, a Ludi já vai estar entrando. Oi, Ludi, Oi, tudo bem, querida? tudo bom e você? Tudo jóia. Vamos lá, então. Bom, já dei as boas-vindas a todos, né? Sejam bem-vindos aí para mais uma live da Grow. Estamos muito felizes em poder hoje contar com a Lud Pimenta, que é a fundadora do RH Lab. A Lud, na verdade, é uma mente brilhante no que tange a inovação para RH. É muito legal bater um papo com ela. Vocês já Obrigada. devem ter visto muitos vídeos. Mas no que tange a inovação, a transformação digital do RH, sensibilizar por que essa pauta é importante, os profissionais de RH precisam realmente se sensibilizar, quem ainda não evoluiu, não fez movimentos mais concretos nesse sentido. Então, ela vai estar trazendo sobre o conceito de Digital First, o que é, né, falando sobre os 3 pilares, falando sobre a sensibilização de profissionais, por que isso é importante, algumas reflexões a respeito disso, de mudanças no mindset de gestão de RH também, e depois trazendo alguns exemplos práticos para a gente. Me apresentando, então, antes de te passar a palavra, Lud, eu sou Carolina Furmeister, sou co-founder da Grow. A Grow é uma empresa de inovação para gestão de pessoas. A gente atua na distribuição, na capacitação de ferramentas que mapeiam competências comportamentais e habilidades socioemocionais. Então, é isso que a gente entrega hoje para o mercado. Já vou contar para vocês, dar um spoiler que vou estar falando no RH Summit na semana do dia 22 sobre as competências digitais, que foram as mais recentes lançadas. Então, muito interessante, muito a ver com a pauta que a gente vai estar conversando hoje. É o mais novo lançamento do que é mapeável atualmente no sentido de competências comportamentais, nada mais pertinente do que para esse momento. Lude, tá contigo, toca a ficha, de repente, antes da gente iniciar a pauta, te apresenta, nos conta um pouquinho mais sobre a RH Lab também. Bem, Carol, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu adoro passar conteúdo, conhecimento, então fico super feliz com esse tipo de convite. E também de estar relacionada com outros parceiros, eu acho que a gente movimenta a nossa economia colaborativa, eu acho que a gente começa a olhar, ter um outro olhar de como que as coisas elas precisam acontecer da agora para frente. Então, bem, sou Lud Pimenta, eu sou psicóloga, sou goiana, mas tem 9 anos que eu moro aqui em Brasília, já abracei o quadradinho, já me considero uma candanga, Uhum, que sou legal. apaixonada por aqui. E sou fundadora do RH Lab. O RH Lab ele é um laboratório do futuro do trabalho. A gente cria consciência da necessidade do futuro do trabalho. Então, é algo complexo de se aplicar na prática. Então, a gente tenta trazer isso da forma mais natural, mais clara e com esse cunho prático que eu acho que sente tanta dificuldade. As pessoas, elas têm uma... Às vezes, elas entram só para ter informação sobre o futuro do trabalho e muitas vezes não sabe aplicar. Então, a gente tenta trazer isso para, principalmente, os RHs e gestores de recursos humanos. A Uhum, gente parte sim. do princípio de que é eles que fazem a transformação, a mudança, né? Uhum. E realmente, uma das maiores dificuldades que a gente vê é eles saberem o primeiro passo para colocar em prática, né? Muita pauta bibliográfica, vamos dizer assim, né? Muita disponibilidade de conteúdo, mas uma dificuldade de poder dar o primeiro passo. Uhum. Sim, exatamente. Então, a gente faz isso... as pessoas têm um pouco de dúvida, assim, né? Se é consultoria. Não deixa de ser uma consultoria, porque a gente tem esse papel muito consultivo de dar mentoria, né? Então, a gente desenvolve projetos mais focados e com aderência nessas novas metodologias, né? Então, Uhum. baseado já no futuro do trabalho. E aí, a gente tem uma frente muito forte, principalmente aqui no RH Lab, aqui no Instagram,
que é de conteúdos, de produção de pesquisas e aprendizagem para os profissionais de recursos humanos. Então, basicamente, a gente tem essas 3 frentes aí: projetos, conteúdos e aprendizagem. E Lud, tem uma pessoa perguntando aqui, será que tu poderia contar um pouquinho mais sobre projetos? Como é que funciona? O que costuma ser uma demanda de projeto para você, se tu puder nos falar, assim? Como é que vocês ajudam a botar isso em prática? Normalmente, os projetos que têm surgido, né? Alguns mais... os que a gente estamos trabalhando nesse momento. A gente está com um projeto de remodelagem do RH. Então, ano passado, a gente esteve muito focada num grande projeto de remodelagem de negócio de um RH de um banco nacional. E esse ano a gente está com uma outra frente desse banco e a gente está com uma jornada da liderança. Já é um projeto que a gente também está desde o ano passado. E aí, esse ano, a gente está fechando agora com essa remodelagem desse outro RH também. Tá acontecendo muitos projetos voltados para business partner e a gente acredita muito nesse papel como uma capacidade estratégica do RH. E também metodologias de salas ágeis. Então, está começando a surgir muita demanda de implementação de sala ágil. Como que é a influência hoje do RH dentro da organização? Como que é produzido o ecossistema? E como que a gente vai trabalhar nesse ecossistema, que não já é algo completamente distinto desse RH tradicional aí de tomador de pedido, né? Desse RH generalista. E eu acredito, isso está muito claro nas tendências do futuro do trabalho, então a única coisa que a gente faz, a única não, né? Porque é super complexo isso, mas a gente aproxima o presente para o cenário atual. Então, tem toda uma mudança de cultura. A gente tem muito projeto que está desenvolvendo cultura, desenvolvimento de equipes. O conteúdo em si é que se modifica. Então, a gente cria ferramentas novas, a gente cria novos formatos e muita aderência com aquele cenário ali. Ótimo, tem perfeito. cenários, por exemplo, só um exemplo, né? Eu tenho um cliente que é uma editora. E aí, a gente fez uma pesquisa gigantesca para eles no ano passado. E ficou incrível a pesquisa. Mas uma coisa que a gente sempre pautou e aí, os livros vão acabar ou não? Então, parte do princípio que a gente precisa pensar nisso, o RH precisa pensar nisso. Independente, pode ser que não acabe, mas a gente precisa trazer essa pauta para dentro do RH, sabe? Mas parecem estar caminhando para acabar, então a gente tem que olhar para isso, né? Mais ainda agora, né? Exato. Legal, excelente. Nos conta um pouquinho do conceito de Digital First, assim, familiariza quem está nos acompanhando aqui sobre esse conceito, sobre os pilares que a gente conversou, enfim. Tá, vamos lá. A gente está passando pela nossa 4ª revolução industrial e muito acelerada nesse momento, né? Então, a gente divide as organizações principalmente agora, né, em 3 tipos. A gente fala daquelas que são presenciais, completamente tradicionais. A gente fala daquelas que já estão em alguma parte digital. Então, sei lá, é uma consultoria, o RH Lab, por exemplo. O RH Lab, ele surgiu digitalmente, mas eu faço muito dos projetos presenciais. Então, eu sou essa que está no híbrido. Já tem organizações que é 100% digital, que é o caso de muitas startups, e tem aquelas outras organizações que são as pós-digitais. Esse modelo pós-digital, ele fala de a organização, o ecossistema da organização, ele perde força, e quem ganha força são as pessoas. Mas para que as pessoas ganhem força, elas precisam ser autônomas, autodidatas, aprender sozinha, autogerenciáveis. Então, a gente parte de que os colaboradores eles precisam ser protagonistas. Quando os colaboradores eles começam a ter essa percepção de que precisam ser protagonistas, eles liberam a organização para mudar o modelo de negócio. Porque hoje existe uma relação de poder e a organização depende dos colaboradores e os colaboradores dependem da organização para muitos aspectos. Por exemplo, carreira.
O Digital First, ele vem justamente para trazer 3 grandes aspectos para dentro do RH para a gente acelerar esse movimento de permitir que a organização mude o seu modelo de negócio, porque muitas hoje estão passando por uma necessidade de mudança de negócio, senão é uma questão de sobrevivência, e evoluir ali os colaboradores. Esses 3 pilares são o Hyperspeed, que é a hiper rapidez, vou falar sobre cada um deles. O Hyperspeed, o Hyperscale, que é a hiperescalabilidade, e o Hyperconnected, que é a hiperconectividade. Uhum. Vamos começar então. Se você quiser me segurar aí, você fala. Não, toca a pista. Vai lá. Meu olho tá doendo. Vamos começar então pelo hiperconectado, né? O RH, quando as organizações elas começaram a terem mais braços de automação, a gente já tem falado de hiperconectividade. Essa conexão faz com que a gente tenha um papel menos centralizador e distribuído. Então, quer dizer que eu começo a fornecer essa autonomia necessária para a evolução, para que as próprias pessoas elas consigam ter de fácil acesso respostas. E aí isso já traz para a rapidez. Um exemplo disso. Eu estava num cliente que ele tem um contrato com o chatbot da Watson. E era tão burocrático lá dentro, todas as questões dos processos. As pessoas elas eram tão viciadas no presencial, de tipo assim, tem que resolver um negócio, vai lá e liga pro RH perguntando. É muito mais fácil eu ligar pro RH e é muito mais fácil eu ocupar o RH do que eu ir lá e buscar a informação. E aí eles não usavam um método, uma tecnologia de ponta. Por quê? Primeiro, por conta de todos esses sistemas burocráticos, e segundo, porque existia um gap, uma lacuna dentro do próprio RH de construção metódica das informações, porque por trás de um chatbot existem algoritmos, a gente precisa alimentar aqueles algoritmos. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, a pergunta que eu faço para vocês que estão ouvindo aqui é: de que forma hoje que vocês estão se conectando com as organizações e com todos os seus ecossistemas e facilitando isso, né? De que forma vocês estão oferecendo serviços que sejam ágeis, que sejam hiperconectados e que sejam de fácil acesso. Muitas vezes os colaboradores não sabem o que a gente faz. Não sabem os serviços que a gente oferece. E às vezes não oferece nenhum mesmo, né? Exato. E às vezes, sem se dar conta, o RH retroalimenta isso de manter o colaborador na sua dependência de informações, né? Sim. Isso, exato. Então, esse é o primeiro aspecto, que é o hiperconectado, né? De que forma que você vai produzir serviços hoje para que gere essa conexão, porque parte do princípio da gente criar isso. Muitas vezes as respostas não estão prontas. Estou até vendo a pergunta do Malemos aqui, falando para tangibilizar isso em prática. É justamente isso. Essa hiperconexão, ela parte do serviço que você está oferecendo. É como se a gente estivesse trazendo todo o conhecimento de startup para dentro do RH. Então, é criar serviços que gerem impacto, que gerem valor para o negócio e que criem essa autonomia, essa conexão. Pode ser uma intranet, pode ser um chatbot, pode ser facilitar ali um treinamento através de realidade aumentada. Enfim. E quando tu fala em criar serviços, tu obviamente está te referindo a colaboradores de dentro da organização. É tu como alguém que entrega serviço para essa organização. É isso, como um contratado, né? De quem está lá dentro, dos colaboradores internos, a gente está falando, né? Exato. É como se você fosse um assessor, sabe? Eu olho muito esse aspecto. A gente parte do nome HR as a Service, né? A gente não tem hoje a tecnologia, né, as a service, o SaaS, que é
Service as a Service, né? Acho que é. Uhum. Então, a mesma coisa é o RH olhando para o serviço. E aí, quando a gente está com esse papel de produzir serviços, a gente considera que a organização é nosso cliente, a gente considera que o colaborador é nosso cliente, o investidor é nosso cliente e o cliente final é também o nosso cliente. Todos os stakeholders da entrega que tu vai fazer, né? Tu Todos. precisa estar atendendo e vendo como solucionar o problema deles, né? Ou até tu detectar o que representa um problema também, enquanto RH para aquela organização, né? De fato. Exato. Por isso que esse papel de BP, ele está sendo tão dito, né? Porque ele já aproxima muito essa questão do serviço, né? De ser um caráter de serviço, de entrega. Perfeito. Ótimo. Bem, então esse é o hiperconectado, né? Aí a gente vai para o hyperspeed, que a rapidez, ela está sendo muito falada hoje em dia, principalmente por uma questão, uma necessidade nossa. Os próprios colaboradores, os próprios humanos, eles têm necessidades hoje de rapidez. Isso fez com que vários serviços melhorassem, banda larga, o RAP, esses serviços de entrega, o fato de oferecer ali um tempo e você compreender aquele tempo, conseguir organizar isso dentro da sua agenda, já é uma hiper rapidez, né? É hyper speed, de rapidez, não é speech, de falar. Então, essa rapidez, ela vem ágil, né? também para a nossa forma de solução. E aí a gente vai se deparar com uma situação. Você faz uma avaliação de desempenho. Você demora, muitas vezes, dentro de um cenário burocrático, 1 ano para liberar essa avaliação de desempenho. Mais 6 meses para treinar as pessoas. Em 1 ano e meio, essas pessoas já mudaram, as competências já mudaram, as habilidades necessárias para o cenário já mudaram e você está sendo avaliado por uma questão que foi decidida há 1 ano e meio atrás. E que não é mais funcional, não se aplica mais. Não se aplica mais. Então, a hiperrapidez também fala de você olhar para os serviços que você oferece hoje e compreender de que forma ele traz credibilidade, flexibilidade, consistência para a entrega com qualidade para o colaborador, para satisfazer não só as suas expectativas, mas as expectativas dos colaboradores também, da expectativa da organização como um todo. Sim. Então, olhar para processos, compreender ali que muitas coisas elas estão defasadas, às vezes um feedback que foi deixado para um outro dia, porque existe um dia certo para dar feedback, já foi por água abaixo. Já foi. Elas precisam de rapidez. Sim. E aquele colaborador já poderia estar transformando com aquele feedback que já poderia ser dado ali on time, ele já poderia estar fazendo outras entregas em cima daquele feedback que se esperou 2 meses para dar, né? Além daquele feedback poder não fazer mais sentido, tu perde a oportunidade de fazer com que ele já possa estar usando aquilo o quanto antes possível, né? Isso. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente já começa a pensar em reestrutura das ações do dia, de trazer rotinas mais ágeis. E aí, por isso, tão importante as metodologias ágeis para acolher esses momentos que precisam ser acolhidos para desenvolvimento de times, de equipes, de squads, grupos de trabalho. Porque aí a gente traz, né, esses pontos de contatos maiores e, inclusive, eu consigo compreender dentro do meu tempo de produção que vai ter um momento que eu preciso deixar para possíveis feedbacks que sejam necessários. Você precisa prever, inclusive, né, de que situações vão acontecer ou de que a gente vai precisar de ter um ponto de comunicação. Em resumo, a gente precisa mudar a forma de comunicar dentro da organização. Total. Sim. Tudo novo. Isso. E por último, a hiperescalabilidade. A escalabilidade, ela vem de um conceito da exponencialidade, né? Que fala que a inovação você cresce. Peraí, que eu vou lembrar a frase. Porque é até confusa de falar. Não, nos próximos 4 anos,
você crescerá o que você cresceu nos últimos 40 anos. É isso. Impressionante. Então, trazer escalabilidade para dentro do RH é você promover serviços que gerem impacto com o menor custo, com a maior integração e autonomia possível. São um gráfico, né? E para isso a gente precisa promover inovação. Então a gente precisa trazer esse modelo de design de serviços para dentro do nosso RH. Então fazer sprints, né, que é a metodologia do Google, de aceleração de ideias. E aí você pediu para eu trazer um caso real, né? Eu tive um cliente em Joinville, uma empresa de tecnologia, e a gente fez 3 acelerações para eles. Uma delas foi para a construção do EVP, do Employee Value Proposition, porque ele é a base de tudo, né? Então, a gente constrói através de um bom EVP toda a produção de Employer Branding, Employee Experience e, inclusive, estruturas organizacionais de rotinas e tudo mais. Então, essa foi a primeira aceleração. O principal objetivo deles era ter autonomia. Olha só o mindset dos caras. Muito bom. Eles não queriam ter um RH, mas é porque eles, na cabeça deles, ter um RH era alguém controlando muitas coisas que deveriam ser autônomas. Olha só. Muito massa. E que aí, tamanho é essa empresa, Lud? Eles cresceram muito agora, sabe? Mas quando eu implantei o RH lá, eram 50 pessoas. Sim, 50 não tão grande. Olha o mindset, né? Sim, e aí um dos grandes mindsets que eles têm é: vamos automatizar o que a gente precisa automatizar. Então, sei lá, vamos contratar uma empresa uma GUP da vida para fazer recrutamento e seleção. Vamos contratar a Grow para fazer mapeamento das nossas competências. Eles fizeram um Path Career Path, né? Foi a nossa segunda aceleração. A gente fez uma calculadora de remuneração, onde você colocava ali o país que você queria morar, aí já tinha o custo do país, você coloca ali suas especialidades, porque tem uma pegada muito diferente na área da tecnologia, que as tecnologias elas ficam muito obsoletas. Então, se as tecnologias ficam obsoletas, como é que eu vou remunerar você? Sendo que amanhã você não me serve tanto do que um estagiário que acabou de entrar. Então, a gente precisou modificar isso, né? Então, que a gente trabalhou o T-Shaped lá, né? Que é aquela ferramenta de desenvolvimento de competências que você tem uma linha que é horizontal e você tem uma linha que é vertical. Então, a gente calculava o salário baseado no todo o escopo que você tinha horizontalmente e multiplicava verticalmente. Isso fez com que as pessoas buscassem mais conhecimento sobre coisas novas, inclusive. Então, essa foi a nossa segunda aceleração. E aí, um dos grandes braços para a aceleração do Digital First lá foi justamente as automações. Utilizar chatbots, algoritmos e ferramentas que outras empresas têm propriedade no assunto. Isso, inclusive, é uma tendência, né? Tá caindo por terra a gente contratar aquele grandãozão que tem tudo que você precisa. É tipo a Disneylândia do sistema. É tipo assim, Deus no céu e o sistema na terra, né? E uma dependência absoluta do grandão também, que daí qualquer coisa que acontece, tudo para, né? Tudo Essa para. é a consequência negativa. Isso. E é uma tendência por 2 motivos. Primeiro deles é porque essa geração ela está vindo com um pensamento de economia colaborativa. E a economia colaborativa quer dizer que eu compreendo o que você entrega e eu faço com que isso gere uma economia muito maior para todo mundo. Quando a gente coloca só um cara demandando um sistema que vai gerar tudo, primeiro, pode ser bem mais complexo, a gente cai nessas pontualidades de burocracias, de demora, o que um outro menor, ou que um outro que seja mais nichado, que é o caso da Grow, é o caso da GUP,
acaba colaborando muito mais, imensamente mais. Então, eles foram atrás desse tipo de ferramenta. Ah, que interessante. Sim. Então, Perfeito. isso é gerar escalabilidade, sabe? É você perceber qual é o impacto que a gente está oferecendo para o negócio a partir dos nossos serviços. E aí a gente entra nesse gap de habilidades que o RH tem, que ele precisa se desenvolver, que é ampliar a sua atuação, compreender mais o negócio, Sair saber... do papel maternalista que tu me mencionou, que eu achei demais. Se tu puder contar um pouquinho mais sobre isso também, acho legal, para refletir, né? Eu falo que ele precisa sair do livro do Kevin Nato e ir para o livro dos startupeiros. Pelo menos para compreender o que a gente está falando. Hoje a gente fala de lead, de tráfego, sabe? O RH ele precisa ter conhecimento dessas coisas. Sobre o maternalista, né? Eu brinco muito com essa analogia de que antigamente, né, numa família, a mulher ela cuidava dos filhos e o homem cuidava dos negócios. Muitas vezes eram papéis que não se relacionavam. Então, por exemplo, se o filho ele tinha um problema de comportamento, o pai falava: se vira com ele, isso é responsabilidade sua. E quando tinha problemas no negócio, o pai falava: não se mete aqui porque isso não é responsabilidade sua. Então a gente veio desse papel, o RH ele veio desse papel maternalista, de compreender de que a gente entrou como uma mãe, sabe? Botou os meninos tudo embaixo do braço. A questão do assistencialismo, ele veio muito disso, né? Ele fortaleceu muito isso. Então, a gente acabou sendo muito leniente com muitas questões de colaboradores e acabou que nós temos aí uma grande responsabilidade pela forma como hoje tudo está estabelecido. Com essa mudança, né, a gente estava... Não te ouvi. Não, eu falei por ter aceitado esse papel por muito tempo também, né? Por ter vestido essa roupa, ter vestido esse papel do RH maternalista por muito tempo. E essa é a nossa responsabilidade, né? Mas é engraçado, Coral, porque até hoje tem muita gente que não concorda comigo, tá? Ah, é? Muito, muito. Porque realmente acha, a gente vê, acabou de ter o dia do RH, né? Cara, o que eu mais vi era imagens de Instagram falando assim: precisamos cuidar das pessoas. E eu fico tipo, cara, a gente precisa dar um pulo, sabe? As pessoas, elas precisam se autocuidar. A gente tem que estar ali ao dispor. A gente tem que oferecer serviços que facilitem para que essa pessoa tenha autonomia. Dar condições de trabalho para essa pessoa. É isso que a gente precisa, dá né? condições. Quando você joga videogame, você não tem uma pessoa para cuidar que você passe de fase. Você quer fazer isso sozinho. E se você precisa de alguém para passar de fase em jogos de videogame, você não aprende o caminho. Você já viu quando você tem que ir para casa de alguém e alguém vai te guiando? Não aprende. Você não aprende, você só aprende quando vai lá e tenta fazer sozinho. Então, muitas vezes o RH pega na mão demais, é muito mãe, e acaba que essa pessoa não sabe desenvolver carreira. A gente acaba fazendo os bezerros ficar tudo viciado no leite da mãe, e ele não sabe nem viver sem aquela empresa. Olha que dor. Quando você consegue, você é tão poderoso o seu RH é tão poderoso que você cria ali uma alienação organizacional e faz as pessoas acreditarem que elas não podem sair dali. O que é lamentável, né? Porque elas sempre podem, na verdade, se elas quiserem, enfim, que é ver cada um dos colaboradores como autores da sua jornada, né? Cada um é autor do seu caminho, da sua jornada, cada um pode ser autodidata, autogerenciável e até ser agente de fomentar a sua própria motivação, que é um outro ponto que os RHs acham que é responsabilidade deles também, né? Claro que eu ia até te perguntar sobre como encontrar a mão disso, porque eu concordo total contigo, por mais que a gente veja que não é todo mundo que concorde, que tu disse que as pessoas nem sempre concordam contigo com isso, mas eu acho que o RH precisa realmente se reinventar, se transformar, olhar
sobre o papel do ser humano como simplesmente dar condições, né? Mas o que eu ia te perguntar, e deixar ele ser o consultor da sua jornada, o que eu ia te perguntar é como encontrar a mão no sentido de que, assim, linkando com a employee experience, que de ser uma responsabilidade da empresa, entende? De poder entregar isso também para ser atrativa de talentos, fazer com que as pessoas queiram estar lá cooperando, entregando o trabalho para aquela organização, versus a autorresponsabilização do colaborador. Então, acho que traz até uma outra O que questão é da papel mãe. de cada um, né? Assim, tô te Isso. perguntando, assim, até onde vai, né, os limites de cada um. Mas a questão é assim, o fato de eu ser automotivável não quer dizer que eu enquanto RH, não preciso estar de olho em como que está a motivação. Porque às vezes a desmotivação ela está sendo provocada por lideranças, desmotivada pela estrutura organizacional ou pelo próprio cenário que a gente está vivendo. E aí sim a gente precisa compreender como que a gente pode mudar isso. É uma questão muito mais estratégica, de você realmente se aprofundar naquele cenário que você está e entender, inclusive, como que aquelas pessoas elas atuam ali dentro. Porque eu posso ser maravilhosa fora da minha empresa, mas dentro da minha empresa eu estou no cenário, eu estou interagindo com pessoas iguais, iguais que eu digo todos os dias, né? Então tem essa diferença aí. A gente precisa cuidar da motivação, mas também precisamos oferecer a capacidade para que as pessoas se automotivem. Com relação ao Employee Experience Employer Brand, né? Como que fazer esse equilíbrio? A gente precisa partir do princípio que aquilo que eu ofereço, ele é real. Ele tá claro, ele tá palpável. E muitas vezes, aí a gente volta para a mãe e para o pai, é o seguinte, às vezes o pai faz uma coisa errada, briga com os meninos, e aí a mãe fala assim, não, seu pai tá bravo. Ele não sabe o que está fazendo. E aí, a gente tem esse papel dentro da organização também. Aí, sabe o que a gente aceita? A gente aceita não contratar mulheres, porque o diretor falou que as mulheres vão engravidar. A gente aceita esconder, camuflar algumas coisas. E outras coisas também que a gente não tem noção de perguntar. Por exemplo, a gente foi fazer o EVP numa oficina e aí tinha uma menina que trabalhava dentro de um salão. E aí a gente conversando, eu falei assim, você pergunta para as pessoas que você seleciona para recepcionista de que ela vai ouvir o barulho do secador o dia inteiro? Aí ela, não, mas isso está implícito. Eu falei, será que está implícito? Será que o candidato, numa situação de teste, ele vai passar pela cabeça dele o incômodo que é passar ali o tempo inteiro ouvindo? Ou então, por exemplo, ar-condicionado. Ar-condicionado dá problema em toda empresa. Nunca vi um que não dá problema. Uns que é maior, outros que é menor, enfim. Sempre fala isso. Então, tem muitas coisas que a gente acaba esquecendo. O EVP, ele traz essa clareza. E quando a gente constrói essa clareza, a gente diminui o ruído, diminui a esquizofrenia entre a marca que hoje eu transpareço para o meu cliente final, por exemplo, a Apple. Então, eu, enquanto dona de um iPhone, eu tenho a mesma experiência que se eu estivesse trabalhando dentro da Apple. Essa é a casada que a gente precisa fazer. Só que o RH só vai conseguir fazer isso se ele for lá para a linha de frente para entender o que alguém que tem um iPhone passa. Sim. Aí é o RH como que é uma pauta que tu menciona bastante, assim, é o intraempreendedorismo do RH, né? É agir como realmente o empreendedor do negócio, o dono do negócio, o que tu conhece sobre o mercado desse negócio, sobre as dores do mercado desse negócio, as dores do CEO, enfim, em que medida tu tá conectado com isso, né? Ou tu tá simplesmente um receptor de demandas que sequer não atua com um papel consultivo quando tu recebe uma demanda. O papel consultivo é aquele de dizer assim, será que é isso que tu precisa mesmo? É isso que a nossa empresa está precisando? Porque às vezes os CEOs demandam coisas porque eles veem como práticas de mercado, né? E vejo muito como que nem sempre é o que eles precisam. Será que não é o papel do RH de questionar esse CEO e de mostrar que ele sim vai ampliar a visão desse CEO sobre a área de gestão de pessoas ou as práticas de pessoas dentro da organização, né?
Isso. É o intraempreendedor, né? Exatamente. É o accountability, né? Imagine só, quando você se propõe a ser um intraempreendedor, você já cria, enquanto RH, um plano de ação para desenvolvimento seu mesmo. Saber que tipo de habilidades você precisa desenvolver. Eu, como estudiosa de futuro, eu comecei a me deparar com alguns gaps que hoje eu estou tentando sanar. Por exemplo, meu conhecimento sobre economias. Então, eu estou estudando muito hoje sobre tipos de economias, sobre o que é economia, porque isso vai influenciar. A pandemia, por exemplo, a gente está passando pela segunda fase, né? Mas são 4 fases no total. A gente precisa, por exemplo, colocar como pauta no RH que vai ter um momento de recessão. Essa recessão, ela vai provocar demissões, ela vai provocar novas tecnologias que vão escalar. E isso vai entrar para dentro do RH também. Então, se o RH ele não está pensando em ampliar a sua atuação, começa, porque teremos Enquanto antecipador de tendências também, né, Lud? Que é isso que tu está dizendo, é como antecipar tendências também em relação, bom, estamos numa pandemia, saber dessas etapas, saber sobre os impactos da recessão que vão acontecer logo ali na frente, e o que eu, enquanto gestor de RH, posso já estar fazendo, talvez até, eu ia dizer preventivamente, né? Mas às vezes é muito doido pensar num cenário que a gente não controla, como é que tu é preventivo, né? Mas mesmo assim, se tu encontrar a linha entre entender que tu não vai controlar tudo e vão ter variáveis que não há controle, e por isso a importância da agilidade, de tu saber como fazer a leitura e poder lidar, mas ao mesmo tempo ter uma certa antevisão em relação a isso, estar ligado, né? Estar conectado, a visão global, assim. Isso. E é tão interessante a gente levar esse conhecimento para dentro dos RHs, de mapeamento de cenário, porque isso vai respaldar, inclusive, as nossas atitudes do agora. O que eu comecei a perceber? Trava os orçamentos, não vamos desenvolver mais ninguém, trava, porque agora a gente vai ter que vamos ter que demitir. Às vezes não é isso. Se você faz um mapeamento de cenário, você vai compreender que agora que mais a gente precisa desenvolver as pessoas, saber fazer um bom mapeamento, compreender de que forma que elas vão poder ajudar na ressignificação do negócio. Tá vendo que na hora que dá pau, a gente começa a ver que a organização e colaboradores são coisas desvinculadas? A sobrevivência não é junta? Ou é um, ou é outro. E isso não deveria ser assim. E o que é o avesso ao modelo pós-digital que tu explicou, né? Exatamente. Tá certo? É isso, né? É o avesso a esse modelo. Que é o caso, por exemplo, né? A Carol estava me perguntando ontem, Lutz, tem alguma empresa que está trabalhando nesse formato de modelo pós-digital? Até tem, mas eles são muito voltados para tecnologia, são empresas menores, nem vale a pena eu citar aqui para vocês não vão conhecer. Mas, por exemplo, o Uber, ele é uma das que mais se aproxima hoje de um modelo pós-digital. Só que numa situação agora de dificuldade, pode até ser, o Uber ele está sofrendo, os motoristas eles estão sofrendo porque essa pandemia ela está dificultando a mobilidade. Então, por exemplo, eu não estou pegando Uber e provavelmente vocês também não. Mas isso é só uma questão, tipo, foi um desprazer dessa pandemia. Mas, se você tivesse mapeado o cenário, você compreenderia que o Uber, por exemplo, ele está muito mais vulnerável a uma pandemia que limita a nossa mobilidade do que uma outra empresa. E outra é que o RH, o Uber ainda precisa de um RH. Por quê? Porque a gente não está evoluído o suficiente para declarar de que eu tenho coragem de entrar em qualquer carro sabendo que só tem uma máquina por trás fazendo todo o esquema, que é o caso do blockchain, por exemplo, né? O blockchain, eles conseguiram fazer uma malha onde qualquer procedimento que você faz lá dentro, todo mundo fica sabendo.
Uhum. Então, esse modelo pós-digital, eu sempre gosto de trazer essa analogia. É uma caixinha onde você entra lá dentro, trabalha e sai. Ela existe, ela permanece, sabe? Uhum. Não Uhum. precisa tanto de pessoas, não precisa do RH, não precisa de controle. Aí a gente Uhum. vai fazer outra coisa. Uhum. Exato. Onde é que a gente vai parar, né? A gente vai fazer outra coisa, a gente vai precisar se reinventar, né? Sem receio do digital e das posições que vão ser extintas com o digital, porque esse é o novo mundo. Então, como é que a gente vai estar pronto para se reinventar, se isso acontecer e vier à prática mesmo, né? Como é que a gente vai seguir contribuindo, né? Essa é a questão. Uhum. Isso, de fato vai acontecer. Pode ser que demore um pouco, né? A gente está até com a gente está com um programa de mentoria para consultorias de RHs, para ver se dá uma chacoalhada lá. Eu Porque ia te perguntar sobre isso, porque eu vi o teu vídeo e eu queria ter que tu nos trouxesse alguns spoilers, assim, de que vocês vêm recomendando lá, enfim. Qual é a tua visão sobre o papel de consultores de RH? então, as consultorias O de modo futuro, geral, né? as consultorias de modo geral, elas estão aí com os dias contados justamente por conta desse modelo, porque acaba que esse papel consultivo, por mais que ele exista, ele vai mudar o formato, né? Então, o que a gente tem falado muito para as consultorias é que eles precisam ampliar a forma de atuação deles também. É, e muito em questões de aspectos mais digitais mesmo. Como que uma consultoria hoje ela consegue se tornar digital? Eu me tornei rede antes de me tornar uma consultoria, por exemplo, né? Eu virei rede e só depois que eu nem estava com essa mentalidade de ser consultora, mas qualquer início de projeto, né? Qualquer início de, de qualquer coisa, a gente precisa aceitar grandes propostas, né? E foram Uhum, excelentes para mim. uhum, Mas nem era meu intuito. E uhum, aí a gente fala hoje, ó, a gente sabe que também estamos com, eu, por exemplo, RH Lab. Eu falo, eu não tenho um plano de negócios hoje que ele sobreviva ao modelo pós-digital. O que eu posso fazer hoje é que eu, enquanto pesquisadora, eu acabo oferecendo uma aceleração nesses aspectos. Então, eu atendo e atuo para as organizações com foco nisso. uhum, Mas, de fato, as consultorias que hoje não nicharam, principalmente, que estão trabalhando ainda na cauda longa, e principalmente que não percebem os sinais do futuro, elas provavelmente estão com muita dificuldade. uhum, Então, tem muita gente que fazia seleção assim, de pegar currículo. Isso uhum, precisa ser modificado, né? uhum, uhum. Sem dúvidas, claro. Então, é um Uhum, olhar para dentro mesmo, é um olhar para o que que você oferece, qual que é o propósito do que você está oferecendo, que tipo de valor agregado que você pode oferecer, porque às vezes é o que a gente estava conversando ontem, né, Carol? A Grow, ela oferece a ferramenta, mas além da ferramenta, você pode oferecer mentoria, você pode oferecer uma comunidade para falar sobre inteligência socioemocional, entendeu? Então, a gente uhum, precisa aprender a partir do nosso nicho como que a gente pode ampliar nosso tipo de atuação. Não é o uhum, contrário, é tipo assim, tomador de pedido mesmo. O que que você faz? uhum, Eu faço tudo que você uhum. quiser. Sim, ou não Ah, é fazer o mercado engolir o que eu quero oferecer, porque isso não vai funcionar, né? É como é que eu posso entender de que outra forma eu posso me reinventar e agregar valor ao que é tendência hoje, ao que o mercado está pedindo, ao que faz mais sentido para as pessoas, né? Sem dúvidas. Uhum. isso, com certeza. Uhum. Eu ia te perguntar só como é que tu sente, assim, que pé tu sente o mercado nesse ponto, né? Quando tu estava falando das consultorias, eu imagino que elas possam ter um pouco de dificuldade de acordar para isso, porque ainda tem empresa aderindo muito ao modelo antigo, né? Ao modelo que a Venato. Como é que tu vê? Talvez esse não seja o teu mundo, tá? Pela referência que tu é. Mas, enfim, tu tem uma leitura de cenário também em contato com o mercado. Como é que tu vê isso já evoluído no mercado? Assim, como é que tu vê o papel das empresas podendo consumir consultorias diferentes e mais inovadoras também, ou até desse RH se transformando mesmo para um modelo bem mais digital?
Em que pé tu sente que a gente tá? É isso que eu quero saber. De empresas, né? De empresas. Uhum. Eu acho que existem cenários bem complexos. Eu acho que as empresas grandes Estão não sofrendo mais, né? estão sofrendo Uhum. muito. Uhum. Porque é muito burocrático, sabe? A gente tem. Toda a organização que ela tem, exerce mais controle está tendo mais dificuldade nesse momento. Uhum. Isso é um fato. Uhum. Controle de informações, Uhum. controle de colaboradores. Eu percebo muito organizações que têm um chão de fábrica, onde Uhum. você, tipo assim, o que que eu faço com essa galera? Ou será que eu confio nessa galera? Uhum. Eu também percebo Não, que e eles. como é que eu passo de um modelo de não confiança para o modelo de confiança, né? Também tem isso, é essa transição que é todo um modelo robusto instaurado ali de não confiança. E como fazer É, essa transição, né? Uhum. que é o caso do Uber. É Uhum. o caso do Uber. A gente não dá para não confiar, não dá para a gente confiar, simplesmente. Uhum. A gente Uhum. ainda precisa ter situações de regulamentação para que essa confiança esteja controlada. Uhum. Precisamos com as pessoas? Precisamos, porque está todo mundo evoluindo ainda, né? Uhum. Existe muito da cultura brasileira que a gente precisa. O fato é que, independente de confiar ou não, a gente precisa desenvolver as pessoas. É aquela coisa do aprendizado mesmo, né? De ensinar. Todo dia tá falando ali a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Educar, né? Uhum. É. Mas assim, acaba que as necessidades básicas, elas influenciam, né? Tem aquela pirâmide de Barrett, que elas são duas pirâmides, né? A primeira é uma para cima, a ponta, e a outra para baixo. Fica parecendo uma ampulheta. Uhum. E aí, a realização profissional, ela é uma das últimas esferas. Se você não supre suas necessidades básicas, você não consegue gerar realização profissional. Então, assim, até a ética influencia. Isso quer Uhum. dizer que uma pessoa, ela não está sendo antiética porque ela é má. É só porque as necessidades básicas delas não estão sendo supridas. Uhum. Mas, em termos gerais, eu tenho visto bons movimentos do RH para as organizações, tá? Uhum. Eu ainda percebo que é uma situação muito elitizada. Eu estou falando aí de RHs que têm condições, sabe? De atender hoje colaboradores que estão em casa, colaboradores analíticos. Então, eu percebo que nessas organizações dá para conversar, dá para Uhum. desenvolver e dá para a gente fazer essa mudança. Uhum. Mas aqueles outros RHs que são generalistas, que estão ali na frente, que tá, tipo, igual o hospital, por exemplo, que tá fazendo seleção todos os dias, estão na loucura, não dá para falar sobre isso. Uhum. E Uhum. em termos de modelo de negócio, a gente tem visto que de duas uma, né? Ou o RH, ele tá assumindo essa linha de frente da crise, ele tem esse papel protagonista e aí ele está, inclusive, ajudando a própria organização a remodelar o modelo de negócio por uma questão de sobrevivência, ou o RH está completamente ali, né, ausente. Ele foi Uhum. colocado numa esfera igual a todos os colaboradores e provavelmente uma outra pessoa que assumiu isso. Uhum. Uhum. Uma outra liderança, ou enfim, não importa, né? Uma outra pessoa que assumiu a linha de frente, poder auxiliar e ter um papel mais ativo nesse sentido. Isso. Uhum. Perfeito. Exato. Eu ia te perguntar, que eu vi tu falando também sobre a questão da mudança dos subsistemas de RH, né? Os subsistemas de RH estariam sendo substituídos por eixos de RH, né? Ou por eixos de atuação, tu mencionou até, não são eixos de RH, eixos de atuação. Comenta um pouquinho sobre o que tu vê dessa tendência. Sim, os subsistemas de RH, eles estão. Quando a gente começa a falar do RH como produtor de serviços para dentro da organização, é como se você estivesse criando uma empresa lá dentro. E uma Uhum. empresa, ela tem níveis de atuação, ela precisa considerar muito bem quem que é a persona, então, tipo, como que meu colaborador aprende, concebe informação, como que ele tá ali dentro daquele cenário. E
eu preciso de criar eixos de atuação. Só que esses eixos de atuação, eles podem ser remodelados. Então, sei lá, a gente vai fazer um grande diagnóstico esse ano e ele vai me trazer dois grandes aspectos: diversidade e modelos pós-digitais, futurismo. Então, eu acabo criando eixos com foco nisso. Aí eu posso criar grupos de trabalho, guildas e tudo mais. Independente disso, precisa ter uma central de serviços onde você precisa fornecer informações. E aí essa central de serviço ela é importante ser automatizada, se der, né? É possível de ser automatizada. Onde o colaborador ele vai buscar informações com aquele robozinho ali de questões burocráticas. Eu não preciso de uma pessoa para fazer isso. A gente já tem automação para isso, né? E aí você acaba ficando disponível para questões de serviços e práticas e tudo mais. Que é uma implementação de uma sala ágil. A gente faz exatamente isso. No início, a gente faz um grande desenvolvimento de diagnóstico, a gente gera ali algumas questões para rodar sprints e todo mês a gente roda um sprint diferente para acelerar aquilo na organização. É assim que acontece na prática. De implementação de qualquer projeto, processo ou área que tu vai estar colocando o Digital First na prática. Eu gosto de trabalhar muito com aceleração, né? Só porque às vezes a gente tem que começar lá de baixo. Nesse cliente que eu estou atuando, ele já consegue uma implementação de salário nesse formato. Eu vou gerar um grupo de trabalho e aí eu vou rodar sprints todo mês. Mas tem organização que a gente precisa partir do desenvolvimento das pessoas mesmo. Existe uma grande dificuldade do RH de compreender isso que eu estou falando. Sobre começar pelas pessoas, o desenvolvimento pelas pessoas, tu quer dizer? Até um mapeamento de personas. Eu vou dar um treinamento de Employee Value Proposition agora, dia 26 e 27. Vou abrir inscrições, inclusive, hoje. Eu criei esse treinamento justamente para ensinar a galera quais são tipos de formatos diferentes de construções de persona. A gente não pode partir do princípio de que a persona é aquela pessoa que existe ali dentro, porque a gente trabalha com mudança cultural. Então, para a mudança cultural acontecer, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão ali dentro e quem eu preciso atrair. E aí eu vou criar um personagem mesmo, e eu vou atrás desse personagem. Só que para ir atrás desse personagem, a gente precisa fazer mudança de consciência, a gente precisa gerar consciência. Então, basicamente vai ser para isso, justamente para tentar sanar um pouco essa necessidade que eu percebo no RH, porque isso acaba impactando, por exemplo, o meu trabalho. Sem dúvidas, não consegue atuar daí, né? Não. Sim. Aí não consegue perceber valor, sabe? Sim. Sim, porque ele não captou o valor disso ainda, né? Não tá nem viável de implementar, enfim, né? Lud, a gente já está quase encerrando o nosso tempo, tá? Eu ia te pedir. Eu te falei que eu falava muito. Falava muito, não tem problema nenhum. Toca a ficha, que coisa boa. É demais para refletir. Falando sobre mapeamento de cenários futuros, né? Tu disse que vem estudando bastante sobre a futurologia, enfim. E eu vi tu falando num outro momento, um outro vídeo, que quando tu olha para o mapeamento de cenários futuros, é importante tu conseguir balizar consequências negativas e consequências negativas e positivas de cada situação, né? Os dois lados. Vamos fechar com isso sobre o que tu vê como previsibilidade, olhando para cenário futuro e a questão dessas consequências positivas ou negativas em relação ao RH conseguir aderir a isso que a gente está conversando ou não? Bem, eu acho que a gente está passando por uma mudança de consumo, né? Então, isso que eu falei, de que a gente vai precisar evoluir os colaboradores para que eles sejam mais autônomos, fica tranquilo, isso já está acontecendo. Está acontecendo de forma natural, infelizmente por conta da pandemia, mas porque está todo mundo dentro de casa, está todo mundo revendo. Será que vale a pena eu voltar para aquela empresa? Né? Hoje eu falo assim que o tempo é a nova escassez.
O nosso tempo, ela é a nova escassez. Então, tá todo mundo reavaliando como que eles estão colocando seu tempo produtivo nas coisas. Isso vai fazer com que a gente acelere os nossos processos, vai facilitar para o RH. O RH provavelmente, na verdade, ele tem que pegar essa oportunidade perguntar. Não é momento de você ficar avaliando colaborador nessa situação que a gente está. Esquece clima, esquece avaliação de desempenho. Nesse momento, a gente quer se tornar pesquisador. Começa a perguntar para as pessoas o que elas acham, o que tem mudado, o que está acontecendo, para vocês conseguirem mapear esse novo RH que vai surgir aí com a recessão e com as nossas outras dificuldades. Muito mais na busca de resposta, né? Com perguntas e conhecendo melhor. Perguntas interessantes para a gente conseguir gerar insight. Insight nada mais é como muitas informações juntas que geram ali uma sinergia. Né? Então, a gente vai precisar captar informação, os cliques, exatamente. Perfeito, Lud, que legal. Excelente. Pessoal, a live vai ficar gravada, sim, tá? Vai estar disponível no perfil da Grow, que eu vi que vocês estavam perguntando ali. Então, para vocês, se quiserem depois olhar com calma e rever esse conteúdo. Lud, muito obrigada mesmo, tá? Pela tua disponibilidade aí de estar compartilhando conteúdo com a gente. Faça o teu tchau e a tua mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Bem, a gente ficou tão imersa aqui no bate-papo que eu li assim por alto algumas coisas que vocês estão falando. Então eu posso depois, vem conversar comigo, eu troco figurinha com vocês, tá bom? Tô super à disposição. E fica aí o convite para vocês seguirem a página do RH Lab, a gente vai ter o treinamento do EVP, tem também a página do BP Virais e do RH 2020, que são a gente já trabalha com atuação do RH, ampliação da atuação, e esse novo formato que são Business Partners. E é isso, agradeço, Carol, pelo convite aí, estou super feliz pelo bate-papo. Que legal. Vamos na colaboração. Vamos. Ótimo, Lud. Beijão, boa tarde aí para ti. Tchau, tchau. Até mais. Um beijo. Tchau, gente.